o que acontece? PL/SQL, esse material em si, essa aula 13 e a 14, elas abordam esse assunto usando como base banco Oracle. Por quê? Principalmente nessa aqui, a gente vai ver já já, ele tem uma limpeza no código que a gente vai ver sendo gerado. Lembrando, né, ó, essa sigla do PL tá Procedural Language. O que isso quer dizer? Não é a SQL, não é uma linguagem declarativa, é uma linguagem procedural. Então, sou eu que estou programando, eu que falo como o computador vai fazer. No SQL, no exemplo que a gente tem em banco, ele é uma linguagem declarativa. Você fala o que ele vai fazer. E o computador é que sabe como ele vai fazer. Então, a gente vai ver na ideia das PLs, porque cada linguagem, cada banco de dados, melhor dizendo, cria a sua procedural linguagem do jeito que ele quiser. Reparem aqui, não tem a ANSI, cuidando de padrão, igual é com a linguagem SQL. O Procedural Language são como se fosse assim, ó, recursos, funcionalidades que cada provedor de um banco de dados cria para facilitar seu usuário. Ele passa a ser, né, uma facilidade, uma característica do marketing para você escolher um banco X em relação a um banco Y. E aqui, cada banco implementa da maneira que achar mais conveniente. O que ele está passando aqui, ó, o que a gente já conhece, criar variáveis, os tipos de dado que usa, estruturas de controle. Quem lembra disso aqui, ó, ou estudou? Qual a diferença que tem entre procedimento e função? Nós estamos falando de programação. Ou não tem diferença? O procedimento não retorna nada? Beleza. E a função? A função tem um retorno de algum valor, alguma coisa. Então, essa é uma característica importante para a programação e que a gente vai ver que para programação em banco também. Então, você define rotinas e elas estão separadas de um código principal, onde um procedimento faz alguma coisa e acabou. E uma função, ela faz algo e retorna o que ela a princípio produziu. Tipos de objeto, métodos, aqui, ó, continuamos falando em programação e mais uma série de coisas. Quem me ajuda a lembrar aí, o que é esse negócio em programação, o que é esse negócio de estrutura de controle? O que seria estrutura de controle em uma linguagem de programação? Em qual? Tanto faz, não interessa qual é a linguagem. Ela vai ter essas estruturas, assim como variável, como manipulação de tipo. O que é uma estrutura de controle em linguagem de programação? Essa é a estrutura de fazer loop, if, else, essas coisas. Exatamente. Então, ou seja, a gente vai estudar em banco características de linguagem de programação, por isso, linguagem procedural. A gente vai mandar o banco fazer alguma coisa, por exemplo, eu escrevo um select. Ele faz, porque você mandou. Ele faz do jeito que ele já tem programado e acha melhor fazer. Na hora que você criar um procedimento ou uma função, aí você não mandou, você não pediu para ele fazer do jeito que ele acha melhor, você mandou fazer do jeito que você mandou fazer. Então começa de novo, né, que a gente lá em banco 1 só bate papo sobre isso, na hora que começa a ver linguagem, sobre a diferença que tem linguagem declarativa para linguagem procedural. Aqui a gente vai estar dando uma olhada em procedural, ou seja, linguagem procedural dentro do banco de dados. Do que ele está abordando aqui? Lembrando, né, eu já comentei, a gente vai estar dando uma olhada no material em Oracle. Então vamos entender primeiro, aqui de um modo geral. Story Procedures são procedimentos que estão armazenados no banco. Se a gente traduzir ao pé da letra trigger, dá a ideia de disparo, de gatilho. Então a gente vai estudar na próxima aula, mas tem exatamente a ver com programação também pesada em banco de dados. Então eu vou disparar gatilhos quando coisas acontecerem no banco de dados. Mas esse é assunto da próxima aula. Aqui, estamos vendo alguns recursos e algumas ferramentas que tem disponível esse banco de dados para trabalhar com programação. No entanto, a gente não vai focar em trabalhar com essas ferramentas, a gente vai focar em conhecer como programar proceduralmente, usando o Oracle como base, mas que é quase idêntico ao que a gente vai mexer com MySQL. Por que quase idêntico? Como eu falei, né, fica mais sujo, vocês vão ter que ficar trocando qual é o terminador lá no MySQL para ele rodar a rotina,
Senão ele vai rodar cada comando que tem um ponto e vírgula, por exemplo, ele vai executar aquela linha de comando. Mas isso é assunto também que vocês que vão dar uma pesquisada, no final da aula eu explico. Aqui, ó, está usando alguns nomes da parte procedural de bancos conhecidos. Então tá lá, do PostgreSQL, tem o PL, PGL e SQL, do DB2 da IBM, da Microsoft, o SQL Server, tem lá o Transaction SQL. O MySQL, ele não tem um nome para separar a parte procedural dele. Ele existe, mas sei lá, por jogo de marketing e tal, não tem uma nomenclatura para o MySQL.